Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Quero ler o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 13 a 15. Me acompanhe na leitura. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Amém? Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é, me ajude aí, 1, 2, 3 já? Mais que um momento. Esse é o tema da nossa palavra de hoje, mais que um momento. Queridos, através da leitura do texto, do que Marcos fala aqui no capítulo 3 e do que Lucas fala no capítulo de número 6 do Evangelho, nós percebemos uma coisa aqui: Jesus, ele despede as multidões, ele sobe ao monte com os seus discípulos, ele sobe ao monte sozinho. A Bíblia nos fala que ele passa a noite orando a Deus. A noite toda ele passa orando a Deus. Pastor, fazendo o quê? Ele está ali não somente orando, mas ele está ali buscando uma direção divina. Por quê? Porque ele tem um número grande de seguidores, um número grande de discípulos, e entre todos aqueles discípulos, ele ia precisar descer, e debaixo de uma direção divina, ele ia precisar escolher 12. E ele passa a noite toda orando, clamando a Deus, buscando a Deus, e debaixo de uma direção divina, ele desce do monte, e está escrito que ele chama os seus discípulos, e dentre eles, escolhe 12 discípulos. Ele escolhe 12 dentre todos aqueles que já estavam caminhando, que já estavam seguindo a ele. Ele faz uma escolha ali. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui muito importante. Marcos, ele é o autor do terceiro evangelho. E ao escrever o evangelho, principalmente nesta parte aqui da qual estou fazendo menção, queridos, ele nos fala de propósito. Ele nos fala do porquê de Jesus ter chamado ou escolhido aqueles 12 homens. E para quem já tem me ouvido pregar algumas vezes, sabe que eu não abro mão de um entendimento que para mim isso é uma revelação do que está em Provérbios capítulo 16, versículo 4, parte A. Tudo Deus faz com um propósito. Eu tenho aprendido que Deus não faz as coisas por acaso, porque ele estava desocupado, já fez tudo que tinha para fazer, agora não tem mais nada, qualquer coisa ele pode fazer agora. Não. Eu tenho aprendido que por ele ser um Deus de propósito, tudo ele passa a fazer com um propósito. Amém? Queridos, está escrito, pegando algumas versões, ele designou, ele escolheu, ele nomeou 12 homens. E usando 3 versões aqui, o texto nos fala que ele nomeou, escolheu, designou esses 12 homens para estarem com ele, ou para ficarem com ele, ou para que estivessem com ele. Ok? Pastor, e o ir para pregar o evangelho e expulsar demônios? Depois, em primeiro lugar, ele os chama para estarem com ele, para ficarem com ele. Ok? Quero que você caminhe em cima desse entendimento comigo, porque é uma ordem aqui. Em primeiro lugar, ele os chama para que eles estivessem com ele. Ok? Aí vem a pergunta: pastor, por que ele os chamou em primeiro lugar para estarem com ele? Me ouça, ele fez isso porque aquilo que estava iniciando, através de uma escolha, Jesus queria que fosse mais que um momento. Preste atenção. Por que Jesus os chama para que eles estivessem com ele? Porque Jesus queria que aquilo que estava começando, através de uma escolha, de uma nomeação, ele queria que fosse mais do que um momento. Por mais que fosse bonito, colorido, sabe, por mais que fosse muito empolgante, aquele momento, aquilo que estava acontecendo ali, era necessário que fosse além de uma experiência
inicial ou momentânea. Eles poderiam até depois daquele momento voltar para casa e chegar com os seus: olha, Jesus nos escolheu, olha, nós fazemos parte agora dos 12. Imagina alguém perguntando: para que Ele escolheu vocês? Com que propósito? Qual a razão? E Marcos, ele deixa bem claro: olha, Ele os chamou em primeiro lugar para que eles estivessem com Ele, para que aquilo não fosse simplesmente um momento bonito, colorido, sabe, aquela coisa empolgante. Aí chega lá, imagina o Zaqueu chegando no outro dia lá no trabalho dele: eu vi Jesus lá de cima da árvore, ele passou bem pertinho de mim, e ainda se ofereceu para ir para minha casa. E aí depois, Zaqueu? Então Jesus não estava querendo que fosse apenas um momento bonito, colorido. Então caminhe nesse entendimento aqui comigo. Porque deveria ser mais que uma experiência momentânea? Porque olha a definição de momento aqui, por favor. Momento significa um intervalo de tempo que não é determinado. Momento significa tempo breve, um instante. Então Jesus não está os chamando para estarem com Ele para que fosse apenas um momento bonito, colorido, animado, empolgante. Não, Jesus estava querendo que fosse algo além disso, algo além de um momento. Ouça, por que eu estou lhe falando isso? Porque infelizmente existem muitas pessoas que têm escolhido viver momentos ou viver de momentos. Muitas pessoas, infelizmente, um momento para estar bem com Deus, um momento para ser uma bênção, um momento para estar bem com o seu cônjuge, um momento para estar bem com a sua família, um momento para ser bonzinho, um momento para fazer tudo certinho, um momento para só falar a verdade, um momento para paquerar, um momento para ficar, um momento para flertar, um momento de que de repente algo pode rolar. Um momento, são momentos, e infelizmente algumas pessoas têm escolhido isso. Ouça-me, existe infelizmente no meio da geração atual, uma geração que tem escolhido viver de momentos. Vou repetir, existe no meio da geração atual, uma geração que tem escolhido viver de momentos. De que momento você está falando, pastor? Em um momento, existem aqueles que decidem dar uma desviadinha, depois eu volto. É só uma desviadinha, não é para permanecer lá no mundo não, só vai lá e volta depois. Existem aqueles que perdem, ou aquelas, perdão, ou aqueles ao mesmo tempo, que perdem a virgindade que deveria ser guardada para um dia especial e para uma pessoa especial. Existem aquelas que engravidam sem nenhuma responsabilidade ou compromisso, tudo em um momento. Existem aquelas que abortam em nome do medo ou do futuro promissor, em um momento. Tem aqueles que têm a sua primeira experiência com as drogas, em um momento. Tem aqueles que começam a se envolver no mundo do crime. Existem aqueles que acabam colocando tudo a perder em nome de um momento. Colocam a perder a carreira profissional, a carreira ministerial, a família, o nome que adquiriu, a posição que conquistou, o respeito, a honra, a história que construiu. Em um momento a pessoa acaba jogando tudo a perder. Pastor, mas levanta de novo. Levanta, 7 vezes o justo cairá e se levantará. Mas a pergunta é, vai se levantar do jeito que era antes? Deixa eu te contar bem rápido uma história aqui. Se você for ler com calma Juízes capítulo 16, você vai ver uma parte da história de Sansão, a parte final da história dele, porque a história começa no capítulo 13, vai até o 16. E o capítulo 16 nos mostra mais aquele momento de Sansão com Dalila. E é o que eu chamo de brincando com o pecado.
O Sansão está lá nos braços de Dalila, e Dalila lhe faz a grande pergunta: Sansão, me revela o segredo da tua força. Aí o Sansão começa a brincar com o pecado. Se alguém me amarrar com uma corda que nunca foi usada, eu me tornarei fraco como qualquer outro homem. Ok, ela deixa dormir, amarra com aquela corda nova e tal, e ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele arrebenta. Sansão, você está brincando comigo, você está escarnecendo de mim, você ainda não revelou o segredo da sua força. Se alguém me amarrar com a teia lá, não sei das quantas lá, e me prender, eu vou ficar fraco como um homem qualquer. Ela amarra com aquilo, você sabe, são 3 momentos, e ela fica insistindo: Sansão, você está brincando, você não me revela. Aí finalmente ela alcança o coração dele, e ele revela o segredo da força. Ela o deixa dormir, chama homens que estavam próximos, eles cortam as tranças do cabelo dele, e aí então ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E está escrito, Juízes capítulo 16, versículos 19 e 20, ele se levantou, ele acordou e disse consigo mesmo: eu me levantarei e me livrarei como das outras vezes. Você que conhece a história, não foi como das outras vezes que ele se levantou. Não foi. Não foi mais a mesma coisa. Por que eu estou lhe falando isso? É que em um momento, muitas coisas têm sido colocadas em jogo. Muitas coisas têm sido colocadas a perder por causa de um momento bonito, colorido, empolgante, envolvente, e que tudo acaba se perdendo naquele momento, e às vezes nunca se reconstrói aquilo, às vezes nunca consegue adquirir aquilo de volta. Que momentos são esses, pastor? São momentos que, por mais prazerosos e satisfatórios que sejam, ao mesmo tempo são nocivos, e que trazem consigo, na maioria das vezes, consequências e danos irreparáveis. Trazem consequências e danos que infelizmente não se consegue reparar. Quero saber, os jovens solteiros, levanta a mão aqui. Pode ser melhor. Os jovens solteiros, levanta a mão aqui. Isso aqui é de graça. Tá bom? Isso aqui é de graça que eu vou lhe dar aqui. Ouça, quando você, jovem, escolhe esperar o tempo certo e a pessoa certa para viver uma amizade especial e posteriormente se noivar e casar, você está escolhendo viver mais que um momento com aquela pessoa. Amém. Vou repetir para não esquecer. Quando você, jovem, escolhe esperar o tempo certo e a pessoa certa para viver, para começar uma amizade especial e posteriormente se noivar e casar, guarde isso, você está escolhendo viver mais que um momento com aquela pessoa. Porque infelizmente, você vai encontrar uma multidão de pessoas que só querem um momento. Você vai encontrar uma carrada de gente aí que só quer um momento. Mas aí compromisso, não. Já calma, sou muito novo ainda. Sou muito jovem. Tem muita coisa para aproveitar ainda. Você já quer me amarrar, né? Já quer me prender, né? Eu ouvi uma história uma vez de uma família, que nunca esqueci. Uma família crentes, seguidores de Jesus, e tinha um filho, e o filho disse para o pai: pai, quando eu completar 18 anos de idade, eu tenho algo muito importante para lhe dizer na minha festa de aniversário. O pai disse: tá bom, meu filho, tudo bem. Tá, passou o tempo, chegou o grande dia, o dia do aniversário de 18 anos, e quando eles estavam naquela festa de 18 anos, o filho chegou com o pai e disse: pai, o senhor lembra que eu disse que eu tinha algo para lhe falar no dia do meu aniversário de 18 anos? O pai disse: sim, meu filho, eu lembro. O que que era? O filho disse: pai, eu quero lhe dizer que a partir de hoje, eu não sou mais crente. A partir de hoje eu não sou mais crente. A partir de hoje eu sou dono, já sou de... A partir de hoje eu não sou mais crente.
Então ele quis aproveitar o primeiro dia de liberdade dele, que parece que ser crente era uma prisão. Ele quis aproveitar o seu primeiro dia de liberdade. Ele pegou depois da festa, saiu e andou passeando pelas ruas, vagando e tal. Altas horas da noite ele está voltando para casa e ele tem que passar por um beco. E quando ele vai passando, lá no final tinha uma mulher. E aquela mulher vem ao encontro dele e pergunta: jovem, você está por aqui? O que você está fazendo essa hora da noite sozinho? Por que você não vem para casa e passa a noite lá? E ele aceitou a proposta. Foi para a casa dela, passou a noite lá. Acordou altas horas do dia. Quando ele se levanta, olha para um lado, olha para o outro, não tem mais ninguém no quarto, ele está sozinho. E de repente ele se volta, ele vê um espelho grande. E naquele espelho está escrito com batom: seja bem-vindo ao mundo dos aidéticos. Um momento. Um momento. Só isso, um momento. Pastor, quando Jesus designou os 12 para estarem com ele, o que ele tinha em mente? Guarde isso aqui. Quando Jesus disse: olha, eu quero que vocês venham para cá, eu quero que vocês estejam comigo. O que Jesus tinha em mente? Eu quero que vocês tenham um relacionamento comigo. Não estou chamando vocês para viver de momentos. Eu quero que vocês estejam comigo, para vocês me conhecerem, para eu conhecer vocês. Vocês conhecerem o meu coração, saber quem eu sou. Eu quero que vocês comecem a viver um relacionamento comigo. E não existe relacionamento sem convivência. E você sabe o que eu e você, nós como brasileiros aprendemos? Imagine, eu sou amigo da irmã Nilma. Aí um dia ela chega, eu não conheço o Anselmo. Aí ela chega comigo: pastor, você vem cá, eu queria lhe apresentar o meu esposo. Anselmo, esse aqui é o pastor Elcio, pastor, esse aqui é o Anselmo. Um pega na mão do outro e logo depois vem o quê? A gente diz o quê? Prazer em ti. Eu conheço o Anselmo e o Anselmo me conhece? Não, aprendemos apenas o nome um do outro. Ai, eu conheci o fulano, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Conheceu nada. Aí lá na frente, sabe o que acontece lá na frente? Meu Deus, estou decepcionado. Eu achava que eu conhecia o fulano, a fulana. Ficou sabendo o nome da pessoa. Não é o caso dele. Quem está me acompanhando no que eu estou falando aqui, queridos? Entende? A gente precisa entender que algo é mais profundo. Está se tratando de algo mais profundo. O que significa relacionamento? Dá uma olhada aí. Relacionamento significa ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Você vai perceber que é algo muito mais importante, que vai além de um simples momento, por mais bonito que seja. É algo que é mais profundo do que isso. Escute, preste atenção nessa frase aqui e leia também comigo. Para se viver um momento ou um relacionamento é uma questão de escolha. Guarde isso. Para viver um momento ou um relacionamento é uma questão de escolha. Os filhos de Israel, depois que foram libertos do Egito, passaram 40 anos no deserto. De dia está sobre eles uma coluna de nuvem, de noite está sobre eles uma coluna de fogo. Pastor, eles conseguiram viver um relacionamento com Deus? Não. Eles não conseguiram viver um relacionamento com Deus. Tiveram muitos momentos bonitos. O mar vermelho se abriu. Maná cai do céu. Moisés toca na rocha dela, brota água. Codorniz vem e cai lá no arraial deles. Coisas maravilhosas acontecem. Mas foram momentos bonitos. Momentos bonitos que eles viveram no deserto. E ouça, todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas.
Quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil e fadado ao fracasso. Eu vou falar uma coisa aqui que é importante. Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. Agora segure isso aqui que eu preciso falar. É duro, mas preciso falar. Posso falar? Jesus não tem compromisso com quem tem escolhido viver de momentos com Ele. Vou repetir. Posso falar de novo? Jesus não tem compromisso com quem tem escolhido viver de momentos com Ele. É realidade isso, queridos. É uma realidade isso. Junto com aqueles momentos tão bonitos que Israel teve no deserto, você vai perceber que acompanharam murmuração, blasfêmia, prostituição, rebeldia, desobediência. Estava tudo junto. Com os momentos bonitos, tudo isso estava acompanhando. Estava só em um pacote, tudo junto, está ali os acompanhando. Foi assim que eles viveram, os filhos de Israel viveram no deserto. Foi dessa forma. Momentos bonitos, coloridos, mas essas coisas estavam os acompanhando também. Eles poderiam ter aproveitado aqueles momentos especiais para transformá-los em um relacionamento verdadeiro e duradouro, mas isso não aconteceu. Moisés, ele nos é um exemplo de alguém que conseguiu desenvolver e passar a viver um relacionamento com Deus. Números capítulo 12, quero que você me acompanhe aí, do versículo 4 ao 6. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Salmos 103, versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Guarde uma frase que eu vou lhe falar aqui. Aqui para mim. Israel conheceu os milagres de Deus. Moisés conheceu o Deus dos milagres. Israel conheceu a mão de Deus. Moisés conheceu a face de Deus. Deus está defendendo Moisés aqui, dizendo: olha, Moisés tem um relacionamento comigo. Moisés me conhece. Ele não conhece apenas os meus feitos, ele conhece a minha face. Ele tem um relacionamento comigo. Quem está me entendendo aqui? Ouça, não há nenhuma garantia de que momentos podem conservar alguém de pé, seja diante de Deus ou diante dos homens. Não há nenhuma garantia disso. Nenhum momento, por mais especial que seja, vale mais do que um relacionamento, principalmente com Deus. Agora eu passo a usar alguns exemplos aqui para você entender o que eu estou lhe falando melhor. O encontro com Deus é de Deus ou não é? Misericórdia. Só faltou eu dizer agora, não vai ter mais no segundo semestre encontro. O encontro com Deus é tremendo ou não é, gente? Vale a pena fazer ou não? Quem já fez, aconselha alguém a fazer, sim ou não? Mas eu tenho uma notícia para lhe dar e eu espero que ela não lhe entristeça. O encontro com Deus é um momento. E se você não souber aproveitar o momento para transformar em um relacionamento, com pouco tempo você vai estar vivendo como se nunca tivesse tido um encontro com Deus.
E deixa eu dizer mais, infelizmente, conheço casos de pessoas, porque a gente tem vários anos de convertido, vários anos de pastor, conheço casos de pessoas que fizeram o encontro com Deus, não transformaram aquilo em um relacionamento duradouro e saudável. Hoje não somente voltaram a pecar, praticar o que faziam antes, mas alguns até desviados estão. As vigílias, as conferências, os congressos são maravilhosos. Rapaz, a pessoa sai de um congresso. Eita, maravilha, meu pai! Quem já assistiu aquele vídeo do batismo no ônibus? Batismo no ônibus. Oh, culto maravilhoso, aleluia! Glória a Deus! Escute, vigílias, congressos, conferências, são maravilhosos e eu aconselho que você participe, mas não esqueça, são momentos. São momentos e nós não podemos esquecer disso. Nenhum momento é melhor do que um relacionamento. Escute. Porque José decidiu não se deitar ou não adulterar com a mulher de seu senhor Potifar. Sabe por quê? Porque aquilo era um momento, ele já tinha um relacionamento com Deus. Olha aqui para mim. Minha esposa, acho que ela não estava assistindo hoje de manhã, mas eu vou falar o que eu falei de manhã. Olha aqui para mim. Se Deus me falasse, Elcio, tem uma cilada de adultério para ti, e você não vai conseguir resistir, você vai cair. E diz, Senhor, me mata hoje. Olha aqui para mim, escute. Você sabe por que eu falo isso com tanta seriedade, sem tremer? Porque eu não quero trocar um relacionamento de 36 anos que eu tenho por um momento. Eu não quero trocar 26 anos. Eu não vou trocar 26 anos de relacionamento por um momento, por mais colorido que seja. Eu lhe falo, eu prefiro morrer, sério, eu prefiro que Jesus me mate, porque encerrando aqui, o relacionamento continua lá. Amém? Encerra aqui, continua lá. Escute. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo diante de uma ameaça de morte iminente, de ser lançado na fornalha de fogo ardente, por que que eles decidiram não se dobrar diante daquela imagem, para salvar a própria vida? Porque aquilo era um momento, eles já viviam um relacionamento com Deus. Porque Daniel, depois que ele ouviu o decreto do rei, porque ele decidiu manter a sua integridade, a sua fidelidade a Deus, orando 3 vezes por dia. Mas alguém poderia dizer, pastor, mas era só 30 dias que ele ia precisar ficar sem falar com Deus. Alguém que vive um relacionamento de orar 3 vezes no dia, meu irmão, não vai negociar não. Eu prefiro ser lançado na cova do que negociar o meu relacionamento com Deus. É isso que ele está decidindo. É isso que ele está decidindo fazer. Tem alguém comigo aí? Por que que ele não abriu mão daquilo? Porque aquilo era um momento, ele já vivia um relacionamento com Deus. Pastor, do que o Senhor está falando? Olhe comigo, Gênesis capítulo 5, versículos de 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Me ajude aí, 1, 2, 3 já.
andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque e não apareceu mais, porque Deus o tomou. Imagina Deus olhando: Enoque, nosso relacionamento está tão bom, né? Mas eu tenho que descer para a gente ficar se relacionando aqui na terra. Fala uma coisa, vem para cá, vem para cá comigo, porque está escrito, foi uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento. Ele andou com Deus, ele andou, ele viveu com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9, Noé andava com Deus. Salmos 84, versículo 10, parte A, olha o que está escrito: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Eu já cantei isso, mas não canto mais. Pastor, por que você está por que você está dizendo isso? Porque em 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, olha o que está escrito: este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Olha aqui para mim, esse homem, quem é, pastor? É o Cana. Uma vez no ano, ele está indo para Siló para adorar o Senhor. E até onde ele pode chegar? Até no átrio. Nem no santo lugar e nem no santo dos santos ele pode chegar. Aí ele está aqui: um dia nos teus atos vale mais do que 1000 longe. Olha aqui, para a antiga aliança, top. Para a nova aliança, que Cristo já morreu, que o véu já foi rasgado, que o santo dos santos é uma porta aberta para relacionamento. Eu vou ficar no átrio uma vez no ano? Tem um texto de Hebreus aí para mim, por favor? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém, queridos? O caminho já foi aberto, o véu já foi rasgado. Não se contente com um dia. Amém? Quem tem e vive um verdadeiro relacionamento com Deus, não vai trocá-lo por um momento. João capítulo 6, versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você sabe quem está falando isso aqui? Pedro. Pastor, como foi que ele passou a crer mesmo e a conhecer Jesus? Desde o dia em que Jesus o chamou para estar com ele. Eu quero que vocês venham para vocês estarem comigo. E aí agora o Pedro já está diante de um desafio. E vocês também não querem ir? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Conhecer, o que é conhecido? O que significa a palavra conhecido? Conhecido significa conhecimento fundado na experiência pessoal, conhecimento obtido pela proximidade do objeto de conhecimento. Eu quero chamar aqui, cadê um dos meus? Vem cá, pastor Gelson, vem cá.
Aleluia. Fica bem aí. Você viu o que eu fiz de manhã, não viu? Tá. Libera esse texto aí, Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte A. Eu quero que a igreja leia comigo esse versículo. 1, 2, 3. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Amém? Pastor, por que é eu que tenho que me achegar a Deus? Por que é eu que tenho que dar o primeiro passo? Opa! Não é você que está dando o primeiro passo. Deus já deu o primeiro passo quando Ele decidiu vir para a terra. Deus já deu o primeiro passo quando Ele decidiu estreitar. Quando Ele decidiu rasgar o véu. Aí agora Ele traz a responsabilidade para mim e para você. Vamos ilustrar aqui. Pastor Joelson representando Deus e eu representando eu e você aqui. Olha o que Tiago diz. Se a iniciativa é minha, um passo de cada vez. Se a iniciativa é minha, eu quero ter mais que um momento, um relacionamento. Tiago diz: chegai-vos a Deus e... Chegai-vos a Deus e... Chegai-vos a Deus e... Amém? É assim que é gerado e que é desenvolvido um relacionamento. Eu escolho me achegar. Alguém já disse: eu vou ter de Deus o tanto que eu quiser ter. Eu vou escolher. Agora imagina Deus lá e eu aqui. Deus, eu te amo. Como eu gostaria tanto de te abraçar. Como eu gostaria de deitar no teu colo. Aí Deus diz assim: você escolhe se aproximar. Você escolhe se achegar, sim ou não? Oséias capítulo 11, por favor. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, diga misericórdia. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a balins e queimavam incenso às imagens de escultura. Pode continuar. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Imagina esse Deus de amor dizendo: eu quero ter um relacionamento contigo. Mas Ele diz: quanto mais eu os chamava, mais eles iam embora da minha presença, mas eles se afastavam de mim. Queridos, eu quero nessa hora aqui, eu vou pedir que você fique de pé, por favor. Eu vou pedir que você fique de pé, por favor. Você pode por um momento só me dar sua atenção, mais um pouquinho, por favor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Todos que estão aqui querem morar no céu? Vou repetir, todos que estão aqui querem morar no céu? Olha aqui para mim. Então, não escolha ir morar por toda a sua eternidade com um estranho. Vou repetir, quem quer ir morar no céu? Então entenda isso aqui, não escolha passar toda a eternidade morando com um estranho. Pastor, o que você está falando isso? Eu sou filho de Deus, mas não tem relacionamento com Deus, então você vai morar com um estranho por toda a eternidade? Se já é difícil eu tirar 10 minutos por dia para falar com Ele, o que é estar todo dia?
toda hora diante dele. Então, essa palavra é muito desafiadora para a minha própria vida, porque eu entendo que a vida cristã, ela podem ter momentos maravilhosos, mas esses momentos, eles devem ser como que um trampolim, para me projetar para algo melhor e algo maior. Posso ouvir um amém seu? Entende? Para nos projetar para coisas melhores, coisas maiores.